Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Nessa live é mais um momento muito especial, muito gostoso. Nós vamos nos reencontrando, ainda que virtualmente, e é um momento delicioso. E hoje a gente tem mais uma City ano todo, né? Para vocês da nossa casa que acompanham o nosso trabalho, a nossa tarefa da City. Então, a gente também estamos nos esforçando para fazer também a City ano todo. Cada primeira sexta-feira do mês, né? A gente tem procurado se aprimorar, inclusive, fazer alguma coisa diferente, né? Então, nós estamos aqui e hoje, como eu disse, né, vai ser a City ano todo. Para quem não conhece, né, o que é a City ano todo, né, que está acompanhando a gente aí, a Casa de Solidariedade pelo Facebook e tal, eu vou dar umas pequenas explicações, né, o que é essa City ano todo. A City, né, é, ela é realizada no mês de outubro, e é uma semana inteira de palestras que acontecem para comemorar o aniversário da Casa de Solidariedade. Então, CIT é uma abreviação de Semana de Integração Trabalhadores Escola, que se realiza no mês de outubro. Mas a gente, toda primeira sexta-feira do mês, a gente faz a CIT ano todo, que é uma palestra também. E hoje, especificamente, a gente vai ter uma palestra com o tema A Coragem de Servir e Viver. Então, a gente espera que vocês gostem, que vocês curtam mesmo esse momento, né? Pensem na nossa casa, como diz o tema, né? Como diz a sigla da CIT, é integração, né? Trabalhadores e escola. Então, vocês têm a oportunidade aí depois de fazer perguntas, comentários, para que a gente possa cada dia mais nos integrarmos nessa casa abençoada, nessa casa bendita de solidariedade. Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos começar com a prece, né? Então, nós vamos fazer uma prece, nós vamos cerrando os nossos olhos. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vamos lá. Vamos fazer uma prece? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai da vida, agradecer a Ele pela bênção da vida, pela bênção dessa reencarnação, agradecer a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, pelo seu evangelho de amor, pelos teus ensinamentos, que a cada dia nós vamos assimilando e dando um passinho a mais nessa jornada bonita chamada vida. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais, aos mentores da Casa de Solidariedade, que conosco sempre compartilham dessas tarefas abençoadas. E agradecidos que somos, nós te dizemos, Pai amado, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos chamar agora as nossas palestrantes da noite,
Com muito carinho, nós vamos receber, então, aí a Bia, a Belmira e a Flavinha. Boa noite, queridas! Sejam bem-vindas! Boa noite! Boa noite, Cris. Então, agora a bola é com vocês e eu desejo que vocês façam uma palestra bem iluminada para a gente, tá bom? Beijo, até já! Beijo. Obrigada. Boa noite, amigos. É com grande prazer que eu e a Flávia aceitamos o convite para participar dessa noite da palestra da Semana da CIT. Nós vamos falar sobre coragem de servir e de viver. É do livro do nosso amigo Chico Xavier, é um tema que o nosso irmão Emmanuel faz o prefácio, e nesse livro inteiro vocês têm N lições, né, de coragem, de servir, de trabalhar, de auxiliar o próximo. Então, nesse livro, o que significa a palavra coragem? Coragem, ela vem do latim, que é cor mais action. Então, a cor é de coração, o action é de ação. Então, nós temos aí o viver com o coração, de agir com o coração, de ousar, de ter firmeza, de fazermos tudo com o nosso coração, viver. Isso é muito importante. Quando a gente coloca o coração, né, também nas nossas ações, né? E ter firmeza de pensamento, firmeza de ações, né? Então isso aí é a nossa coragem. E o que significa servir? Servir nos remete à doação, a trabalho, que nós somos chamados o tempo inteiro a trabalhar. Trabalhar em prol de nós, em prol do outro, em prol do bem. E trabalhar significa agir. Trabalhar, vamos fazê-lo com alegria. Tudo que nós fazemos com alegria parece que não tem peso, é leve, né? Essa leveza se faz necessário no nosso dia a dia. E viver? Viver é um grande presente que nós recebemos do Criador, né? Viver é uma alegria. Só podemos trazer isso, né, para dentro de nós. Viver com alegria, com coragem, né? E tem um grande pensador, né, Mahatma Gandhi, um grande líder indiano, né, que trabalhou muito para a independência da Índia, né, que ele comentou, né, que quem não vive para servir, não serve para viver. E nós temos também o nosso Mestre Jesus, que em todas as partes do nosso querido Evangelho, segundo o Espiritismo, nos chama a todo momento para o trabalho. O trabalho conosco, o trabalho com nosso companheiro, com nossos amigos, com o nosso irmão, né? Então, esses chamamentos estão assim, fervilham, né?
tipo os trabalhadores da última hora, o sede perfeito, amai os vossos inimigos. Olha que trabalho! Eu não tenho inimigos, eu tenho um montão de amigos, graças a Deus. Então, em tudo dentro do nosso evangelho, que é o nosso livro de cabeceira, o nosso livro, quando nós temos algum probleminha, a gente abre, lê, reflete, pensa, lê de novo. Então, esses chamamentos estão aí para que a gente possa fazer o uso dele, né? E Flavinha, é fácil a gente trabalhar? Bia, é sempre um desafio, né? E a gente, pesquisando sobre esse tema de coragem, a gente começa a lembrar em diversos momentos da vida em que a gente precisou ter coragem, né? E eu acabei me recordando, eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu lembro que eu tive que agir por conta própria e ter coragem, né? Foi quando eu tinha 7 anos, foi uma prova de natação. Olha só, eu nem sou atleta nem nada, né? Mas eu fazia aula de natação na academia, gostava bastante de nadar, e essa academia ela tinha várias unidades no ABC. Então teve um determinado momento do ano que eles convidaram os alunos para uma competição. E essa competição foi lá no ginásio Pedro Del Antônio, em Santo André. Era várias idades, né, as famílias acompanhavam tudo, era um campeonato interno. E então nós fomos, eu me recordo que a prova era dentro de uma piscina aquecida, dentro do estádio, e do ginásio, desculpem, dentro do ginásio era uma piscina aquecida, eu e meus pais fizemos a lição de casa, fomos lá, vimos, né, como que era o ambiente, era uma piscina semiolímpica, 25 metros, enorme, para uma criança de 7 anos ver aquilo já é, né, um desafio, e fomos, e eu lembro que era a prova, minha mãe até confirmou comigo que foi durante o outono, então ela foi durante a manhã e a nossa preocupação era com o aquecimento da piscina, não, a piscina era aquecida, então tudo bem. E fomos lá, chegando de manhã, ficamos sabendo que a piscina não estava tão aquecida assim, ela tinha sido aquecida na noite anterior, falaram. E beleza, fui lá. Enfrentando, né, também tudo medo, várias raias, 25 metros, aquele desafio. Quando eu pulei na água, quando eu mergulhei, não estava aquecida. E ela estava gelada, talvez um gelo, um iceberg, muito, muito gelada. Quando eu pulei naquilo, eu travei, naquele momento. E eu me lembro, eu levantei, e eu não olhei nada, não consegui ver nada. Minha mãe, desesperada, correu lá, descobriu que a piscina tinha acabado de ligar o aquecimento, então nem estava gelada mesmo. E eu naquilo foi aquele segundo que eu falei, eu vou. E fui. Só que como eu era pequena, eu não sabia se as outras pessoas tinham ido ou não. Então eu fui embora, não sabia como congelou me congelou inteira, eu não sabia quanto tempo que eu fiquei parada, eu não sabia se alguém tinha me passado ou se só eu estava lá nadando, falei, eu vou até o fim, vamos até o final, já que eu estou aqui, vou finalizar. Finalizei, nadei, cheguei até o final, congelando com a boca toda roxa, que foi quando eu descobri que eu cheguei em primeiro, porque, na verdade, várias crianças atrás desistiram, né, algumas nem pularam, outras pularam e voltaram, e acho que eu e mais 2 chegamos até o final, e foi assim, consegui passar por esse desafio meio que no automático, né, foi uma experiência, assim, que eu tive que tomar uma decisão, primeira vez da vida, e era aquele momento, ou eu ia, ou eu ficava, poderia ter travado, ou seguido como eu fiz, né, e aí, seguindo o nosso estudo, para quem não sabe, eu tenho um filho de 5 anos, que é o Murilo. Aí, estudando sobre o tema, eu perguntei para o Murilo assim, filho, o que é coragem?
E a resposta dele foi simplesmente, não ter medo. Eu falei, tá, mas como que a gente faz então, né, para ter coragem para fazer as coisas? Ah, mamãe, é só não ter medo, é só fazer. Parece bem simples, né, Bia, quando a gente ouve assim de uma criança. Será que é assim mesmo? O que que você acha? As crianças têm as respostas mais simples, né? Nós adultos é que nos confundimos, fazemos as coisas ficarem confusas e complexas, né? Mas a chave, né, desse é simples assim, está na chave do nós nos conhecermos, né? Conhecermos a nós mesmos, conhece a ti mesmo. E nesse conhecer a ti mesmo, né, nós temos que olhar para dentro de nós, fazermos um autoconhecimento, um autodescobrimento, reformular ideias, reformularmos pensamentos. Lógico, a caminhada é grande, é uma reforma íntima, né? Isso é um processo individual de cada um. Nós temos que realmente verificar o que não está bem em nós, o que nós temos que melhorar, o que nós precisamos da ajuda do outro, né? O que o outro pode nos auxiliar, né? Ele pode nos dar umas dicas, uns toques, né? Que a gente tem que fazer assim, fazer assado, né? Dar algumas opiniões, né? E nós vamos verificar realmente aquilo, né? Que vai nos engrandecer, que vai fazer com que tenhamos um progresso. E nisso está a nossa reforma íntima, né? É um trabalho que nós temos que fazer conosco, devagar, com muita calma. Aí vai ter exames de consciência, verificarmos o que é certo, o que é errado, como devemos agir, né? Então, nessa nossa caminhada, nós precisamos muito, muito, muito do auxílio dos nossos irmãos espirituais, do nosso amigo Jesus e de todos que estão à nossa volta. E como será, né, esse conhece-te a ti mesmo? Flavinha, será que a gente se Sim. conhece? Geralmente a gente se conhece, né? Sabe como somos, né? Tem até alguns até ousam, né, na musiquinha, né? Eu sou assim, eu nasci assim, porque é tão difícil mudar, né? Dá um trabalhão. Poxa, mas olha, a gente tem que tirar isso da cabeça, viu? Porque é possível, sim. A gente, né, aprende muito com a doutrina espírita que a gente não deve ficar parado. A doutrina ensina que a gente não tem que ficar na inércia, a gente tem muito ainda o que se desenvolver, muito ainda o que evoluir, porque se a gente continua igual, fazendo as mesmas coisas, mesmo conhecendo os defeitos, mas agindo do mesmo jeito, o que acontece? Não vai acontecer nada, né? Vai ficar na mesma. E a gente não tem que evoluir, né? E todos aqui estamos longe, né, da gente ter as nossas má tendências, nossas paixões controladas, a gente só agindo bem, sem falar, sem pensar mal de ninguém, né, que é o mais difícil. E a gente tem que ter a coragem espírita de mergulhar nessa doutrina com o corpo e com a alma. E só conhecendo as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, que a gente pode agir assim. Igual um exemplo que eu vi que o Haroldo Dutra Dias deu em uma palestra recentemente, que ele estava falando que conhecer as fraquezas, muitas vezes a fraqueza do outro é diferente da minha fraqueza. Então ele começava assim, e eu também partilho da mesma ideia. Eu não fumo, eu não gosto do cheiro de cigarro, não gosto de ficar perto de quem fuma. E se aparecesse para mim um monte de maços de cigarros, como se fosse aquilo uma tentação,
E isso, as tentações chegam, né, e chegam para as pessoas certas, porque se chegam alguns espíritos obsessores para mim, vamos fumar, Flávia, vamos lá, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada porque eu não vou cair. E aí eles vão pensar, isso aí não funciona com ela, vamos procurar então sua fraqueza, né, vamos ver o que ela vai cair. Aí eles podem encontrar um monte de coisa, né, comida, chocolate, minha paciência, né, a gente vai, um monte de coisa que a gente vai encontrando aí, né. Então é importante a gente ter essa consciência, né, Bia? Com certeza. Por quê? Isso tudo requer mudanças, mudanças verdadeiras dentro de nós. E mudar dói, mudar não é fácil. Nós vamos sair da nossa zona de conforto, né? Porque tá tudo certinho, bonitinho, assim, assado, né? Mas nesse nosso trabalho de buscarmos nos melhorar, buscarmos evoluir, nós vamos ter que mexer com algumas coisinhas que nós temos, ou grandes coisas, e que isso vai doer, isso vai mexer. E será que a gente quer fazer essa mudança mesmo, Flavinha? Porque quando vem um novo desafio, né, para a gente, qual que é o primeiro pensamento que vem, né? Vamos raciocinar sobre isso. Quem já trabalhou, quem trabalha, né? A gente está um tempo na empresa e chega alguém novo que propõe uma ideia, né? Fala, vamos fazer, né? Vamos fazer desse jeito. Primeiro que a pessoa nova já chega, você fala, essa daí vai querer mudar, nem conhece aqui como funciona, tal. E a pessoa vai lá, começa a dar sugestões, dar novas ideias. E aí você fala, não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, você não conhece aqui. Mas por quê? Que sempre foi feito assim, sempre foi feito desse jeito. E aí, né, assim, arrumam milhões de desculpas. E muitas vezes a pessoa fala assim e nem sabe por que que faz isso, né? E hoje tem até um nome famoso, hoje em dia, hoje tem um nome famoso que explica um pouquinho, né, por que que a gente é assim. Até mesmo, né, desde a minha prova de natação lá, como eu agia, pessoas que desistiram, ou até essa questão, né, do trabalho, que é uma palavra que se chama mindset, que em português significa mentalidade. Então, eles falam muito sobre ter uma mentalidade fixa e ter uma mentalidade de crescimento. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente como isso funciona. E tudo isso, na verdade, ela vem ligada com as nossas crenças. E a gente escolhe muito naquilo que se agarra, né? Muitas vezes a gente se agarra com uma força, a gente cria uma verdade em cima disso, que muitas vezes não tem lógica nenhuma, né? Se a gente pensar nas superstições, para arrumar um casamento, colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo, roubar o menino Jesus do colo dele, pegar um buquê de noiva, escrever o nome na barra do vestido de noiva. Quem que nunca desvirou um chinelo pensando que a mãe podia morrer, né? Que desespero, vamos bater na madeira, credo, nem vamos pensar nisso. E, né, tem coisa também que aí traz azar se você não fizer. Meu marido, por exemplo, ele acredita que ele vai trazer má sorte se ele assistir o jogo do time dele numa televisão diferente ou numa posição do sofá diferente. Isso não tem lógica nenhuma, né? Se a gente pensar, pedir até licença para falar isso dele, viu? e, e quando a gente fixa nessa mentalidade, o que acontece? A gente começa a procurar um culpado. E aí é o outro, por que não deu certo? Simpatia, acho que eu não fiz essa simpatia direito. Ou a gente mesmo, né? Falar, eu não consigo, é muito difícil, ninguém consegue, tô velho para isso. É tanto não, 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 não que a gente escuta, né? E o barato disso tudo é que a gente consegue mudar, que até nesse livro de mentalidade fala muito sobre a pessoa tem uma tendência a ser, né, ou ter o pensamento um pouco mais fixo, ou pensamento de crescimento, mas ela pode mudar, ela pode trabalhar isso e mudar sua mentalidade. Então, isso é muito legal. Aí, né, para testar mais a gente, veio a pandemia,
vem o isolamento, vem essa nossa necessidade de se reinventar usando a tecnologia, vem aqui a gente fazendo live sem nunca ter falado, né, Bia? E como que é, né, esse novo normal, esse processo de transformação que a gente está, né? Com certeza, né? Então, Flavia, nós estamos ousando, né? A gente está fazendo algo novo, né? E o novo desperta N questionamentos, a gente às vezes fica inseguro, né? Mas o que está faltando, né? O que falta? Aí nós temos no nosso livro dos Espíritos um questionamento que ele fala assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Aí vem a resposta: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade, né? E será que nós fazemos uso dessa vontade, dessa potencialidade que a gente tem dentro de nós? Essa vontade, ela nos impulsiona, é um motor da nossa vida, né? Então, tendo isso, nós podemos mudar muitas coisas, mudar o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de escola, a nossa casa, né? Porque esse motor é vida, né? E a gente precisa atuar, a gente precisa transformar, a gente precisa ser criativo, né? E nesse momento, como a Flavinha falou, que nós estamos numa pandemia, a gente está se reinventando, fazendo um monte de coisas diferentes para que a gente não fique parado, né? A gente estava habituado a irmos na nossa casa de solidariedade, fazermos os nossos estudos, passarmos pela orientação, por pesquisa, por trabalhos. E hoje a gente tem que vibrar dentro da nossa casa, pensando na casa de solidariedade. A gente tem que fazer os nossos estudos, o nosso evangelho, porque a gente precisa estar junto. Então, tudo isso está dentro de nós, esse motor nos alavancando, né? E é um esforço, né? E Sim, a gente está sempre fazendo isso, né, Flavinha? É uma lei de evolução. A gente tem que evoluir, né? sim, a gente pensa, né? Ah, eu quero aprender um novo idioma, quero emagrecer 15 quilos, né? Eu não consigo, né? Não dá certo para mim. Mas é a primeira pergunta, né, que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Você realmente quer isso? Você está disposto a se esforçar, abrir mão de certas coisas? Porque são escolhas. A gente escolhe, né? Um tempo que a gente fica se dedicando para isso, né, Bia? É. A gente tem que fazer esse esforço. É igualzinho, quer ver? Algum tempo atrás, ou atualmente, a gente não tinha que estudar muito para passar no vestibular, passar num concurso. Então, quando a gente tem que fazer esses esforços, a gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Tipo assim, a gente não pode estar saindo para ir ao cinema sempre, estar se encontrando com os nossos amigos quando não estava nesse período de pandemia, a gente não pode ir toda hora no shopping, né? Então, tudo isso, né? Quando a gente tem uma meta, um alvo, né? A gente tem que abdicar de algumas coisas, né? Para que a gente lá na frente consiga aquilo que desejamos, né? Entrar numa universidade, passar no concurso público, passar de ano da escola, né? Então, tudo isso
são esforços, e a gente tem que trabalhar com isso. Muitas vezes são as nossas escolhas, muitas vezes temos alegria, mas também muitas vezes nós temos alguns fracassos, né? E como é que a gente lida com esses fracassos? Que caminho que eu tenho que fazer, Flávia? Qual é esse caminho que É, eu tenho que trilhar? sim, a gente tem que cuidar muito, né, dos pensamentos que vêm com a gente e as ações que vêm em seguida, né? Então, quando acontece, todo mundo acontece em fracassos, né? Ninguém acerta de primeira. E se você vem no primeiro pensamento, você já vem, olha, eu sou um fracasso, eu não consigo. Esse não tenho inteligência emocional, né? E ficar com isso na cabeça, ou mesmo, né, quando o outro consegue. Que aí a pessoa às vezes fala o quê, né, Bia? Fala bem da Ah, pessoa? Não fala, né? ele teve sorte, ele teve ajuda, aí ele é mais inteligente, entendeu? Então, sempre eu penso que a gente tem sempre um tempo para essas mudanças, entendeu? Tudo na nossa vida não é só fracasso, nem tudo sempre são alegrias. Então, nós temos sempre que estar na nossa mente que a gente tem a capacidade de se reformular, a gente tem a capacidade de se reinventar, né? Então, tudo isso está aqui dentro da nossa mente, né? Do nosso pensamento. Nós temos que, muitas vezes, fazer alguns esforços complicados, mas a gente é capaz, a gente pode e a gente deseja, né? E vamos colocar aí tudo isso impulsionando, né, para que a gente tenha toda essa capacidade, porque o ser humano é um ser capaz de se adaptar, de se reformular, né? Eu Sim, penso sim. assim, né? E a gente toma, né, muito como exemplo, lembrando muito da vida de Jesus, porque Jesus veio aqui e sua vida só teve desafio, né? Só teve o próprio ambiente que ele veio, as pessoas que ele conviveu, os exemplos que ele deu, por exemplo, usando o povo samaritano como exemplo na parábola do bom samaritano, que era um povo que tinha um conflito religioso com as outras pessoas da região, era um povo que não era bem visto, e foi utilizado como um exemplo de ajuda ao próximo. Ele veio com essa missão de trazer a verdade para as pessoas, com uma confiança plena no Pai. Ele conviveu com pessoas que eram jogadas à marginalidade, pessoas doentes, pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, e ele nunca temeu as pessoas bajuladores, os perversos, nunca nem apoiou a má conduta moral de ninguém. E ele nunca receou perder a vida, porque ele sabia a que ele veio. Ele sabia que essa carne, o corpo não era tudo. E ele mantinha a capacidade de ter uma linguagem, uma conduta própria para cada ocasião. Então ele conseguia passar essa mensagem sem se afastar do roteiro que ele tinha estabelecido. Ele viveu e agiu com firmeza, mantendo um só comportamento, o de fidelidade a Deus. Então, quando a gente pensa nos desafios que a gente enfrenta, a gente tem que se apoiar em Jesus. Pensa como ele agiria em uma situação, para a gente ver a dimensão mesmo do problema. Porque muitas vezes a gente se deixa se perder pelas paixões e pelo momento, e a gente tem que fazer conforme te inspira a consciência naquele momento. Então é muito importante essa busca interior, essa reforma íntima, buscar o exemplo de Jesus e ter essa coragem de viver. Tem até um livro sobre Jesus, chama Jesus e a Atualidade, é da série psicológica da Joana de Ângeles. Ele é muito interessante, eu queria até pedir licença para ler
dois parágrafos aqui do texto, porque eu achei muito válido aqui para a gente refletir. Ele é assim: enfrenta com naturalidade os seus limites e angústias, confiantes na vitória, não te evadindo dos deveres que compete realizar. Em cada insucesso, aprende como não repetir a façanha, sem depressão ou arrependimento. A experiência é a súmula das tentativas que deram resultados positivos e negativos. Nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade e valor que certamente não possui. Respeita, sim, as conquistas de cada pessoa, considera e toma como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Age sempre ajudado pelo otimismo. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios e dos fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Coragem é conquista, que difere muito da temeridade. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário faz-se precipitado, impiedoso e irresponsável. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. Então, dá para refletir um pouquinho, né, Bia, sobre esse texto e vir as perguntas para a gente aí, né? Vamos chamar, então, né, o pessoal e do fica o grupo convite, que está aguardando. E fica o convite, né, de termos sempre coragem de servir e de viver. Né? É um chamamento que está aí na nossa porta. Né? Verdade. Meninas, parabéns! Muito boa palestra, sensacional, viu? Parabéns, meninas! Tem muitas reflexões aí para nós fazermos, né? A Flavinha estava falando dessa coragem de Jesus, né? E, inevitavelmente, não tem como a gente não se recordar, né? Que mesmo no momento de maior sofrimento dele, que coragem, né? Que coragem que Jesus teve e nunca abandonou suas convicções, né? Nunca abandonou para fazer com que as pessoas o seguissem, né? Então, é para a gente refletir isso, né? E eu falo assim, né, que eu acho que todos nós somos muito corajosos. A humanidade é corajosa, sabe por quê? Brincando, né? Mas a gente fala assim que a gente tem que matar um leão por dia, né? A gente tem tantas as nossas dificuldades, os nossos enfrentamentos aí, Sim. né? Todos os dias. Então a gente tem que matar um leão por dia mesmo. Mas da onde vem, né? Essa força que a gente tem, né? Eu acho que isso deriva da nossa fé, né? Essa fé está muito relacionada à coragem. Então, fica aí a dica para todos aí e vamos chamar aí os nossos companheiros. Pessoal da City. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora a gente chegou só para o finalzinho mesmo, tá? Já que vocês fizeram, aceitaram a tarefa e aceitaram o convite, né? E trouxeram esse tema, né? Essa coragem de viver e servir, né? De servir e viver, né? De uma maneira bastante clara, né? Então, agora é a parte mais gostosa. São as perguntinhas, tá bom? E o Roberto vai estar colocando, o Beto, né? Vai estar colocando aí. Meninas, do Charles, tá?
Dentro de dentro de calma, meninas, calma. Ó, dentro de tudo aquilo que a doutrina espírita representa para todos nós, o que vocês acreditam que exige mais coragem no espiritismo? Ser espírita. Olha, reconhecer nossos defeitos é muito difícil. Não é? É um trabalho, né? É um trabalho interno, não depende só da gente. Interessante, E né? como? É a nossa reforma íntima, né? Em cada minuto, né? Rever coisas que a gente erra, coisas que nós acertamos, e quando nós erramos, vamos tentar não repetir, né? Fazer um levantamento na nossa consciência, né? Tinha nosso amigo Santo Agostinho, que ele fazia suas reflexões diariamente, né? Esse espírito super elevado, e ele perguntava o que eu errei, o que eu tenho que melhorar, entendeu? E isso ele fazia diariamente. Então, nós temos aí uma trilha, né? Um caminho a seguir, né? Vamos refletir. E essa reforma, né? Esse trabalho todo aí, às vezes precisa coragem para começar, né? Então, mudar. E coragem também para reconhecer que pode pegar leve, né? Que às vezes a gente pega pesado, né? Quer resolver tudo numa encarnação só, ou então a gente faz assim, não, vamos deixar para a próxima, né? Vamos ver. Mais uma, vamos lá. Sim, é da Vilma, tá? Sim, coragem é algo que temos de dominar dentro de nós. Como já temos um pouco de entendimento sobre o Evangelho que nos ensina os bons caminhos, nós colocamos a fé e vamos em frente. Vocês acham que precisa de fé aí para ter coragem? Muita. É a base, né? É a base de tudo. Pega o exemplo de vocês. Quando chegou o convite, como é que foi? Nós tivemos que ousar, ter firmeza, Lu. Que bom vocês tiveram coragem. Quer fazer uma, Rô? Pro Rose. Olha lá. Quer falar? Quer que eu... É que eu tenho que... Tá bom. A gente tem que alternar os microfones aqui. Nós estamos um pertinho do outro. Pro Rose. Seguir os ensinamentos do Mestre Jesus nos ajuda a ter coragem, vencer os desafios que se impõem em nossa vida. É a receitinha aí, ó. Sim. É isso aí, né? Acho que é sempre esse pensamento, né, de o que Jesus faria, né, nessa situação, né? A gente se centrar, né, pensar um pouquinho em como ele agiria, né? E a gente começa então a ver as coisas com mais leveza, tratar as pessoas e os problemas com um pouco mais de doçura, se colocar no lugar do próximo. Ele é o nosso lema, né? O nosso rumo, né? E o nosso caminho. Olha, foi feita uma colocação aí, ó. Mudar dá trabalho. Dá. Muito! Meninas, vocês não falaram da mudança de crença, meninas? Dá trabalho, mas é um trabalho. Tem que trabalhar também para mudar. Isso é trabalhar, é lei do trabalho. Mudar dá trabalho, não é fácil, não cai do céu. O importante é a gente começar, né? Vamos em frente. Sim. Tem mais? Olha lá. Olha lá, Cris. Olha lá. Temos medo de mudar nossas escolhas por causa do medo ou do medo da opinião dos outros? É a Fabi que está perguntando. Ai, dona Fabi. Ambos. Tanto medo, né, que nós temos, só que o medo é o nosso aliado. O medo nos impulsiona, né? A gente tendo medo,
faz parte da nossa vida. Ele nos faz correr atrás, né? A gente tem que, né? Se eu tenho medo de cachorro, se ele estiver muito perto, eu vou correr, sei lá, vou ficar, né, estática, né? Então, o medo da opinião dos outros, porque nós vivemos numa sociedade e que nós temos, né, várias pessoas à nossa volta, né? Medo da opinião dos outros, também, mas a gente não pode ter medo, a gente tem que fazer as nossas mudanças. Coragem Às de vezes a gente sermos não nós vai mesmos, né? vamos agradar, nós não vamos agradar gregos e troianos, nem o nosso amigo Jesus agradou. Eu acho que grandes momentos que a gente teve coragem, a gente acaba indo um pouco de uma direção contrária do que todo mundo faz. Então, eu vejo, muitas vezes é o ousar, se informar e buscar uma nova escolha. Então, é um processo que você tem que ter coragem mesmo de mudar, e muitas vezes as pessoas têm uma opinião, e dependendo de como você se expressa e explica para a pessoa, ela começa a compartilhar da mesma opinião que você. Até mesmo quando eu lembro muito quando eu fui buscar uma opção de parto, quando eu estava grávida, e muita gente fazia cesárea. Muito comum, né? Porque a pessoa tem medo do parto normal. E eu fui buscar, eu queria essa opção e tudo mais, eu fui me informar e explicando para as pessoas, e muita gente foi entendendo como que seria bom também, né? Então, muitas vezes você busca mais informação e acaba também fazendo que as pessoas mudem, né, a opinião. Eu acho legal, Flávia, que você, durante o comentário de vocês, da Flávia e da Bia, eu notei duas coisas interessantes. A questão da crença, que a gente acredita, a gente coloca um monte de crenças na nossa vida, que não é possível, que não é capaz, que isso não pode mudar, isso vai ser sempre assim, isso é dessa forma, né? Em todas as situações da nossa vida. Né? E isso acaba se tornando uma grande barreira para o nosso crescimento. Então, a gente precisa começar a refletir um pouco mais nessas crenças, né? A gente tem um estudo, a gente tem tantas informações que a gente tem, né? Na Casa de Solidariedade, nos livros e tal, mas a gente precisa aprender a usar isso aí. Porque se nós pensássemos sempre esbarrando nessa crença, a gente não tem a evolução que a gente precisa, mudar, né? E a Bia falou um negócio do esforço, né? O mínimo esforço. Essa frase não sei por que insignificante, isso está sempre presente, isso marcou muito, porque realmente a gente precisa reunir forças para a gente mudar, né? E não é grande força, não, que segundo a espiritualidade é o mínimo, né? Só que a gente precisa fazer esse nosso mínimo, né? E é importante que a gente busque mudar, né? A gente tem que mudar, não pode ficar sempre preso nessas crenças e sempre achando que tudo vai ser a mesma coisa, mas também não vamos achar que isso vai cair do nada, né? A gente tem que ter a nossa parte, a nossa contribuição, né? Temos que fazer a nossa parte, né, Beto? Eu acho que nós temos todo um plano espiritual que nos auxilia, nós temos nesse momento que nós estamos encarnados, pessoas que nos auxiliam, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? É uma coisa nossa, é um esforço nosso, né? As pessoas não podem mudar pela gente, né? Nós temos que mudar por nós, né? É nós que temos que fazer esse trabalho, é um trabalho nosso. Isso daí, ó. Por acaso seria a lei de progresso agindo? Sim, no poder Com certeza. E interessante, né, que diante do tema, né, coragem de servir e viver, a gente está colocando, né, todas as oportunidades de mudança, né? Vocês aceitaram aí, ó, né? Que bacana. Já mudaram, já não são mais as mesmas. Já foi a primeira vez, né? Bem assim, né? É que ele deu tudo certo, ainda bem.
Não foi tão gelada que nem na piscina, né? Mas, Não, não mesmo, não mesmo. Então, Mas dá friozinho na barriga, né? Porque é tudo novo, mas é muito bom, né? Mas é uma muito... nova forma de servir, né? Um modo diferente de servir, né? Olha lá como é importante, né? Mais alguma coisa, Beto? Tem uma aqui, ó. As mudanças. Agora é para a Cris. Aí, gente. Ser humano tem a capacidade de mudar. Só depende de cada um ter a coragem e a vontade de se melhorar. É a Fátima Tavares que colocou esse comentário. E aí a gente coloca eles para vocês aí. O que vocês acham? Concordam? Só. Só, Só é que para depende chegar de nesse nós. só, né? Depende de nós. Só. Só Porque é mais assim, a né? torcida do Corinthians. Já deu. É porque é assim, né? Mudar, né, é um verbo. Então, pressupõe uma ação, né, gente? Todo verbo pressupõe uma ação. Então, está em nós agirmos, né, para que a gente possa nos transformarmos, né? Então, a gente precisa realmente da vontade, da coragem, da fé, e aí a gente vai em frente, né, gente? Vamos sim, com certeza. Vamos lá. Com certeza. Bem-vindo, André. Tem uma para você. Você acabou de chegar, nós já vamos colocar você na roda. Ficou para você. Vamos servir, André. Você vai ler ou quer que eu leia? Pode falar, tia. As pessoas de sucesso dizem: o fracasso é apenas um resultado. Dessa forma, fica mais fácil tentar novamente para se ter o resultado esperado. Foi do Jason. Caprichada para mim que cheguei agora, hein? Pois é, bem, você sabe, né? A quem tem, mais será dado. Na verdade, o que eu entendo é que tudo toda ação tem uma reação, né? Então a gente vê que toda reação tem uma reação. Então o fracasso também não deixa de ser uma reação, não deixa de ser um resultado, né? Depende de como nós encaramos esse fracasso, né? O que é o fracasso? Né? O que é essa reação? Né? De repente é uma oportunidade de aprendizado para que nós possamos melhorar aquilo que nós estamos fazendo. Então, vai depender da forma como nós encaramos o resultado. Então, eu acho que quando nós falamos naquilo que nós estamos fazendo, no sucesso ou no fracasso, vai depender da forma como nós encaramos. Né? Se nós de repente entendemos aquilo como um fracasso, mas que aquilo pode ser um impulsionamento para que nós possamos fazer de forma diferente no momento da frente, né, daqui na oportunidade que nós tivermos depois, excelente, vai servir para o nosso aprendizado. Tudo serve para o nosso aprendizado. Agora, se eu de repente entender que aquele fracasso, agora eu não consigo mais, não posso mais, aí pronto, né? Tudo vai depender da forma como eu encaro isso. Então, de acordo com o que as nossas companheiras colocaram aí, a Bia e a Flavinha colocou, e como o Mestre Jesus sempre nos ensinou, né? Mesmo nesses momentos em que nós passamos, ou na verdade não conseguimos chegar àquele objetivo que nós tínhamos, serve como exemplo para que nós possamos fazer diferente no momento possível ali na frente. Então, é simplesmente a forma de encarar a situação é que fica diferente, né? Mas o objetivo de chegar aquilo que nós queremos, ao sucesso, à perfeição, ou seja lá qual seja o nosso objetivo, vai depender de como nós encaramos aquelas situações que nós vamos passando. É isso aí, né? Tá vendo, André? Até porque Foi fácil, André. Coragem, André. É isso aí, coragem.
Coragem, né? Então, gente, a gente quer agradecer a participação de todos. Obrigada, meninas, por vocês terem aceito de pronto o nosso convite. Muito obrigada mesmo, porque realmente essa sexta-feira, primeira sexta-feira, é para a gente ter muita integração mesmo, é as pessoas participando, é a nossa casa bem integrada, né? E nada melhor do que fazer isso com muita alegria, viu? E vocês passaram, assim, uma delícia. Parabéns mesmo, tá bom? Sensacional, meninas. Obrigada. Então, obrigada. nós vamos encerrar, né, nosso encontro dessa noite, vamos fazer a nossa prece e vai ter uma musiquinha no final para a gente também estar refletindo, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar a nossa casa de solidariedade, com toda luz, com toda alegria, com todo amor e com todo aconchego que ela tem para com cada um de nós. E que possamos, cada dia mais, estarmos nos adaptando às mudanças, a tudo aquilo que está acontecendo de novo, para que possamos continuar servindo e vivendo com muito amor em nossos corações. E que tenhamos como premissa nos amarmos e também nos instruirmos, para que a nossa mudança possa ser feita de maneira bem tranquila e respeitosa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada, boa noite. Vamos ver. Boa noite, fique com Deus aí. Até a próxima. Até a próxima. Vamos aproveitar. Tá? Só um pouquinho mais alto. Pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Quero ver a paz do mundo. Começa em mim, tá lindo. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir. Parabéns, meninas. Ficou muito bom aí, viu? Muito obrigada, gente. E boa noite, bons sonhos. Tá? Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Tchau. Gente, obrigadão. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Meu gato querendo aparecer na live também aqui. Dá uma olhada. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Parabéns. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus aí, vocês também.